Mais uma vez, nosso programa Medicina em Destaque no ar, aqui na TV Mar, também na internet. Você pode acompanhar também no YouTube, canal 525. Este programa que tem levado a você curiosidades, conhecimentos, informações a respeito de nossa arte, nossa ciência milenar, medicina. Hoje nós trazemos um convidado muito especial, alagoano, concluiu seu curso na Escola de Ciências Médicas, saiu do estado para a sua pós-graduação, estar aqui conosco. Ele atua numa área com destaque e exatamente isso nós convidamos no nosso programa aqueles profissionais que fazem da sua vida um hino sagrado em defesa dessa maravilhosa ciência que é a medicina. Nós estamos aqui com o Dr. Oswaldo Liberal. Sr. Oswaldo, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma alegria imensa tê-lo no nosso programa e falar de temas assim extraordinários, que é a geriatria, um pouco da gerontologia, os cuidados paliativos e o home care. Né? Nós começamos fazendo o agradecimento, já feito, mas perguntamos o que é a geriatria e quando essa especialidade, quando essa ciência, ela iniciou na história da medicina e aqui como é que ela está. Bom dia, Gerson. Um prazer enorme estar aqui com você, com as pessoas que lhe ajudam aqui no estúdio e aos seus telespectadores, um bom dia especial. A geriatria é uma especialidade nova no Brasil. A gente, não vou lhe precisar de certeza absoluta, mas ela deve datar dos últimos 50 anos, que para a medicina é algo novo. Verdade. Né? Basicamente, a gente começou como começou a se estudar muito no mundo o envelhecimento mundial, porque o envelhecimento das pessoas traz consequências sociais, econômicas, de contato entre as pessoas, de novas dimensões do cuidar. Começou a se estudar muito isso e começaram as definições do que é envelhecer. Então, envelhecimento biológico, envelhecimento cronológico. Criou-se à época uma definição. Essa época vai até... O envelhecimento ele foi estudado até 2025, que já está aqui agora, né? Praticamente 2025, 2050, em que as pessoas que tinham mais de 60 anos, eles seriam velhos em países subdesenvolvidos, classificados como velhos. Certo. E as pessoas nos países desenvolvidos seria acima de 65 anos. Aí você já vê uma diferença, né? Você nasceu aqui no Brasil, você tem 60 anos, você é um idoso, caracterizado como idoso. Países desenvolvidos, acima de 65 anos. Daí nasceu essa classificação de como os estudos andam. Com o tempo, com os melhores estudos, com um crescimento imenso da geriatria e da gerontologia, houve outra classificação. Você tem os pacientes com 60 a 80 anos são idosos. A partir de 80, 85 anos acima são muito idosos. A gente chama muito idosos, é um termo que foi criado, principalmente quando o paciente é doente, né? Quando você tem alguma patologia ou algo que você tem que cuidar. Os nonagenários e os centenários. Então, já tem uma nova classificação, você já começa a ter variantes da classificação. E o que estuda? Assim, qual a atividade principal da gerontologia num contexto em relação ao idoso? A gerontologia, como um todo, só para que as pessoas se situem, a geriatria é uma especialidade médica, mas é uma especialidade muito aberta que aceita outras especialidades que a gente chama de equipe multidisciplinar. Ou seja, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, psicologia, nutrição, todas essas especialidades, elas trabalham junto com a terapia ocupacional, trabalham com a geriatria. Com os anos, com os estudos, eles passaram a dividir, como eu falei, nas classificações, nós temos manifestações do corpo funcionais, orgânicas e funcionais, que variam de um paciente de 60 a 80, como também varia de 80 a 90, de 90 a 100 e a partir de 100. Então, nós não temos, por exemplo, uma pessoa com 80 anos com explosão muscular, não é uma pessoa de 20 anos. Né? Verdade. A exemplo da explosão muscular ou da capacidade muscular, nós temos os órgãos internos, nós temos a visão, a audição, faltou uma especialidade que eu não citei,
a odonto, né? A odontogeriatria também, né? E bem importante. Enfim, nos órgãos, no comportamento e nas atividades sociais. Então, há mudanças, há novos estudos e há adequações com a gerontologia, estudando isso junto com a geriatria no envelhecimento. E a gerontologia, ela engloba toda... Como é que é feita a sociedade? Porque a especialidade é a geriatria, né? Mas informações colhidas, até com você anteriormente, é de que os congressos são de geriatria e de gerontologia, né? Na gerontologia, ela compõe as outras especialidades não médicas, mas que um casamento perfeito para um follow-up, para um acompanhamento da pessoa idosa, né? Como é feito esses congressos e como é que está esse namoro tão bonito? Esse namoro é um namoro antigo que de uma paixão virou um amor, um casamento que parece durar muito, né? Daí os congressos, eles são geriatria e gerontologia, eles têm 2 presidentes, né? Um da geriatria e um da equipe mútua, que é da gerontologia, é um médico e um não médico, mas especialista no envelhecimento. Assim é dividido na sociedade brasileira e assim é dividido nas regionais. Então, todas as regionais têm um presidente médico e um não médico, que casam perfeitamente, que se entendem perfeitamente e que montam programas de educação continuada durante todo o pleito deles, né? Todo o ano que eles ficam, 1 ano, 2 anos de desenvoltura da eleição daquela chapa, né? Vamos dizer assim. Mas até onde eu sei, em todos os lugares do Brasil, sempre deu certo. É um sucesso. Os congressos são muito concorridos hoje. Hoje não, que a gente não pode ter congresso, né? Mas está proibido, mas mesmo o congresso que houve agora recente, online, ele foi bastante concorrido. Com que idade deve o homem ou a mulher procurar a especialidade de geriatria? Então, existe essa coisa da classificação de 60 anos, né? Que eu falei há pouco. Mas eu vou dar minha opinião pessoal do que é e do que melhor existe hoje. Assim como cresceu a especialidade de geriatria e melhores estudos, etc. e tal, também cresceu da clínica médica. Então, em tese, as pessoas que se formam em geriatria, eles são clínicos. Faz residência de clínica médica, as que têm essa formação, né? E depois faz residência de geriatria. Está na proporção de quantos anos em clínica para quantos anos? 2-2. 2-2. 2-3, variável, mas 2-2. Via de regra é isso. Os clínicos, de uma forma geral, na clínica médica, você tem muita formação de geriatria. Como tem de pneuma, como tem de nefro, como tem, enfim, de tudo, de cardio. Então, as pessoas passam a ser mais uma especialidade onde o clínico domina. Então, ele já conhece essa transição ali a partir dos 40, 45, 60. Então, a recomendação é assim, se você tem abaixo de 60, um bom clínico vai lhe fazer muito bem, porque ele já tem o pensamento para todas as especialidades e para a geriatria. A partir dos 60, um geriatra ele continua com uma clínica médica, ele também pode estar com um clínico, nada impede, né? Não existe uma barreira para isso, mas ele pode ter continuidade desse tratamento ou desse segmento, se for de caso um tratamento, se for no caso um tratamento. Das atividades da geriatria, está uma hoje que tenho absoluta certeza, tem crescido muito, que é o home care. Né? Além daquele acompanhamento que o geriatra faz no seu consultório, que faz no hospital, mas o home care é uma espécie de atendimento, é uma modalidade de atendimento muito especial. Quais são as vantagens de home care? Primeiro, o que é o home care, na sua etimologia, na sua palavra, para o nosso telespectador, e quais são as vantagens? Então, home care é assistência domiciliar, né? Assistência domiciliar é como um resgate ao passado. Lembra que lá atrás nossos pais chamavam os médicos em casa para atender, então pessoas que tinham dificuldades funcionais, ou seja, uma pessoa que está tão doente que não pode ir ao médico, né? Antigamente era assim. Hoje o que acontece? Nós temos o envelhecimento da população. Quando a gente faz uma epidemiologia do que nós atendemos na casa em assistência domiciliar, a maioria é idoso, acima de 60 anos. E idosos com sequelas funcionais. Então, que sequela funcional? A pessoa vai perdendo a capacidade de deambular, de andar e de tomar suas próprias decisões. Então, a família é muito responsável. Esse binômio família, paciente, ele fica muito forte na casa do paciente
que é o núcleo principal. O que a assistência domiciliar faz é melhorar isso com alguma técnica de envolvimento da equipe multidisciplinar, sempre envolvendo família, esse binômio é muito importante, e paciente. Como eu falei, a epidemiologia ela é imensa e imensa também, a grande maioria com sequelas neurológicas. Muitas sequelas neurológicas dos pacientes que envelhecem e que perdem sua funcionalidade. Acho que tem uma pergunta aqui. Dr. Gerson, bom dia. Vamos ver aquela pergunta para você. Dr. Gerson, bom dia. Parabéns pelo programa. Meu nome é Luana, sou estudante de medicina e eu tenho uma dúvida para o seu convidado. Eu gostaria de saber quais as especialidades que atuam no home care e quais as vantagens da família para esse atendimento domiciliar. Eu ouvi parte, mas a pergunta é quais são as especialidades que atuam em home care? Que atuam no home care tá. As especialidades que atuam no home care. O médico, a nutricionista, assistente social, fisioterapia motora, respiratória, psicologia, terapia ocupacional e, eventualmente, buco. A gente pede, né? Às vezes, a necessidade de alguma assistência odontológica. Certo. Via de regra, é essa equipe multi que trabalha em assistência domiciliar. A segunda parte é as vantagens para a família, né? Para as famílias, eu acho que o conforto da casa, a segurança de estar em casa, né? Eu sempre brinco nas reuniões familiares que nós fazemos, que a gente chega e fala assim, nós temos um grande desafio, nós vamos implantar um paciente que ficou meses no hospital, a gente vai levar ele de volta para casa e a gente tem um desafio de receber com muito conforto, muito acolhimento um cara na própria casa dele. Como é que é isso, né? Vai levar para a casa dele e acolhê-lo, né? A gente é um intruso, então a gente não se vê como intruso, se vê como uma unidade acolhedora da necessidade do paciente, ou seja, o paciente que ficou muito tempo em hospital ou que teve uma doença aguda que cronificou ele, né? Ele deixou de andar. Existem muitos casos disso. Ele precisa de acolhimento de fisioterapeuta, de assistente social, de envolvimento com a família, do psicólogo. Ele precisa de uma visão médica para que defina um plano terapêutico para o futuro. Obviamente que tudo isso que eu falo, de todos os elementos que compõem, os profissionais que compõem essa equipe, a gente parte de um plano terapêutico, que é discutido previamente, que é discutido com a família, é discutido as capacidades que nós temos, a capacidade que nós temos de imaginar um melhor plano para dar conforto, segurança e evitar complicações na casa. Certa vez disse o poeta, falando sobre a vulnerabilidade do paciente, e também as dores que sente. Ele disse, no leito do hospital, quando internado eu estava, o doce que me serviu, a enfermeira entregava, só era doce no pires, na minha boca amargava. Então, a gente vê que ele não sente muita alegria quando está doente, não é? E essa habilidade do home care dentro da casa, onde ele pode ter um contato com a esposa, com o filho, com a neta, né? Às vezes, nas limitações de isolamento, mas às vezes com um vizinho, uma visita. Isso é um instante diferente se o paciente se encontra numa enfermaria de um hospital ou num apartamento. Né? Eu tenho certeza que é de fato isso. A gente fala de uma forma assim, as pessoas têm o seu sagrado, né? Cada um tem o seu sagrado. Então, um dos sagrados que a pessoa mais respeita é a sua casa. Verdade. Então, eu acho que eu ainda era acadêmico de medicina quando a gente fez uma experiência de psicologia, que era assim, onde você está, que adoece, foi um trabalho que foi feito, para onde você quer ir? Todos responderam, para casa. Mesmo as pessoas que começaram a ter uma febre durante um plantão no hospital. Então, se você tem uma febre ou alguma coisa que você passa mal, você está dentro do hospital e quer ir para casa, porque o ambiente mais seguro é a sua casa. Então, você imagina isso de forma aguda ou de forma crônica, né? Os pacientes hoje têm longo tempo de duração, alguns ficam meses, e você imagina que é um paciente, ele doente e a família toda dando assistência 24 horas junto a esse paciente, né? Você muda a rotina de uma família, a família passa a viver em função daquele paciente, com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, mas todos precisam de ajuda. E com relação às desvantagens, assim, quer dizer,
A família vai ter um ambiente que será invadido, entre aspas, né? Isso, alguma dificuldade nesse sentido? Existe, aqui e ali existe. Para alguns é uma vantagem, para outros desvantagem, porque você quebra um tanto a intimidade da casa, né? São pessoas novas, a rotina. Termina tendo circulação na casa, chega um, chega outro, você muda a rotina. Via de regra, a maioria das vezes a gente não tem muitos problemas porque a gente avisa antes, a gente pede licença para tudo. Então, existem reuniões familiares prévias à inclusão do paciente, quando já está tudo acertado, onde a gente fala a realidade dos fatos, de como é que a gente vai agir, como é que a gente vai se comportar, de como são as regras para isso. E as famílias ali, elas definem ou não se aquilo agrada, né? Via de regra agrada, até pela necessidade agrada, mas eu acredito que inibe um pouco a rotina da casa. Isso de fato existe. Esse tipo de assistência geralmente é feito por um grupo, né, que presta essa assistência domiciliar, é uma extensão, obviamente, do hospital. Com relação aos planos de saúde, tem alguns óbitos, os planos de saúde têm liberado, e quais são, assim, as restrições para os planos de saúde? Na realidade do papel, não é uma obrigação de um plano de saúde, não está definido ainda. Na realidade prática da vida, a maioria dos planos libera quando esses planos são envolvidos com o paciente. Como é que nasce um home care? Então fica mais fácil fazer dessa forma. Nasce da caneta do médico assistente, ou seja, da percepção dele, de um médico treinado, que tratou aquele paciente X tempo dentro de um hospital, e chega num ponto que o paciente precisa de assistência, ele ainda precisa continuar naquela assistência, seja para antibiótico, seja para curativo, seja para as duas coisas, ou mais que isso, mas o hospital não oferece mais nada do que aquilo a ele, né? A complexidade, os hospitais hoje são muito complexos. E os pacientes diminuem a complexidade, mas precisam continuar um tratamento, precisa ser cuidado. Nesse momento é solicitado, isso vai para o convênio, né? O convênio tem um núcleo, todos os convênios hoje têm um núcleo de avaliação, existem tabelas de organização disso, então as tabelas são preenchidas e os auditores dos convênios, que são médicos, via de regra, enfermeiros, conhecem esse núcleo, eles avaliam e pedem a avaliação da empresa. A empresa vai, avalia novamente no critério que tem que ser e diz se aquele paciente é ou não de internação domiciliar. E em que proporção? Nós podemos ter um paciente numa proporção de 24 horas, de 12 horas, 6 horas, ou não precisar ser internado com um técnico de enfermagem, apenas com uma equipe de multi passando na semana para vê-lo, sem ter o técnico, apenas com um cuidador. Então, existem essas variações, isso tudo é um entendimento que se chega com o convênio e com a família, e daí nasce o plano terapêutico. Esse plano é oferecido no home care, por exemplo, curativos, medicamentos injetáveis, as prescrições, às vezes a visita obrigatória. E aí, a que ponto fica essa autonomia do profissional? O profissional, em algum instante, ele tem restrição da sua autonomia, se eu preciso disso, mas, como se você falou, tudo isso é acordado previamente, né? Acordado previamente. Os pacientes, eles são pacientes estáveis. A gente fala assim, que o paciente ele pode ser complexo, mas ele é estável. Ele pode ter vários diagnósticos, ele ser complexo, mas ele tem que estar estável. O paciente estável, lhe permite uma previsibilidade. As visitas são semanais, de todos os profissionais, mas ele tem, por exemplo, um paciente que está em assistência ventilatória, vamos dizer, com um respirador em casa, ele tem, ou outros que têm uma complexidade maior, que são classificados para 24 horas, ele tem um técnico de enfermagem de 24 horas treinado com ele do lado. É diferente do hospital, porque um técnico fica para vários. Na casa é 1 para 1. Né? E nessa proporção nós temos uma contingência, nós temos várias contingências, faz parte da linha de cuidado do paciente. A contingência, qualquer sintoma ou sinal que sugira uma situação de alerta, de emergência, ele já entra em contato. Aí nós temos uma estrutura de 24 horas de alerta para imediatamente esse contato a gente dar o retorno. Ou ele recebe uma visita de imediato, ou uma orientação por telefone, ou uma transferência, se for o caso. Então, existem contingências e contingências da contingência. A ideia é que o paciente seja sempre estável e assistido. Os planos terapêuticos, eles são previsíveis por conta disso. Quando sai de uma proporção que foi acordada com o plano,
o paciente vai precisar de um antibiótico que é mais moderno, que seja bem mais caro do que aquele pacote, vamos dizer assim, ou daquele acordo com o plano permite. É uma questão só de conversar. Relatórios, justificativas, plausíveis, via de regra os planos dizem, claro, não vou levar o paciente de volta para o hospital. Os planos se envolvem com isso depois de um tempo e aí a gente consegue manter os pacientes em casa, né? Nós terminamos, vou falar só por mim, a empresa que eu trabalho, a gente tem um índice muito baixo de hospitalização, de rehospitalização, a não ser em casos graves de emergência. Todos esses índices, rehospitalização, taxa de óbito, etc., eles são todos analisados ao final do mês. Existe uma técnica para isso. E custos? Diminuem para os planos? Eu acho que sim, né? Eu não vou ter como comparar o custo do hospital com o custo domiciliar, é bem mais barato, mas os pacientes têm um ciclo menor no hospital. Né? Mas, em si, imaginando que um paciente, por exemplo, numa ventilação mecânica, que os hospitais hoje conseguem colocar num apartamento, mas vamos imaginar que o paciente com ventilação mecânica ele está numa UTI, numa unidade de terapia intensiva. Além de ele ocupar um leito, ele fica sujeito a várias infecções no ambiente que tem infecção com a via aérea aberta, com trocas. E nós temos pacientes, por exemplo, citar um exemplo, pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, né? Ficam 5 anos, 6 anos de ventilação mecânica em casa. Né? Você imagina 5 anos, 6 anos internado no UTI. Ou num apartamento que seja com alta complexidade. Então, um dos benefícios também é a desocupação de leitos de UTIs e assim, a sobrecarga agora, principalmente numa pandemia. Principalmente agora, né? Principalmente agora. Agora nós temos um momento atípico, terrível, e a gente percebeu... Esse crescimento já deu para perceber em que percentual? Olha, saiu um estudo da NEAD. NEAD é o Núcleo das Empresas de Assistência Domiciliar do Brasil. Né? Eles publicaram um estudo em setembro, outubro, que foi 2019, 2020, um aumento de 20% na capacidade, quer dizer, do incremento de pacientes. Exatamente. E nós não tivemos aí, nesse estudo, nós tivemos em 2019, que não tinha ainda uma pandemia, né? Pegamos 2020 uma parte. Então, provavelmente, do ano passado para cá, isso aumentou. Né? Nós temos ou 20% ou um pouco mais de 20%. Tem um estudo de 2018, que foi o NEAD fez junto com a FIP, que eles publicaram, que se hoje as empresas de home care do Brasil inteiro, naquela época, 2018, devolvessem para os hospitais, devolvessem no bom sentido, né? Em termos de, só para comparar, a quantidade de leitos que tinham no Brasil seriam 16.200 leitos, isso em 2018, obviamente que isso já cresceu. Então imagina colocar 16 mil pacientes de volta num hospital, você já superlota qualquer estrutura hospitalar. Então, disso a gente já vê que a assistência domiciliar passa a ser um vértice de atendimento no sistema de saúde. Assim como é uma UPA, assim como é um hospital, assim como é um ambulatório, assim como também a assistência domiciliar. A telemedicina tem ajudado nesse contexto? Eu acho que é o ponto mais promissor para o futuro. Né? Uma vez que a gente tenha, eu acho que já ajuda hoje, né? Na hora que eu não vou falar telemedicina, mas na hora que eu tenho uma estrutura parada, que alguém liga para mim e eu tenho um médico e um enfermeiro de plantão que conhece todos os detalhes dos pacientes, está tudo no sistema, na hora que alguém liga da casa, se apresenta, a gente sabe quem é, e você joga, abre o prontuário, todos os detalhes do paciente estão ali, você fala ao vivo com o paciente, você vê, você conversa com a família, já é algum tipo de atendimento. Obviamente que dentro de uma proporção que o conselho permite. Eu conheço os pacientes. Verdade. Né? Não é uma primeira consulta que eu nunca vi o paciente, nunca, jamais. Mas a gente medica, facilita processos a partir disso. Nós temos uma certeza desse e temos um propósito de investir bastante nisso para o futuro, um futuro breve em telemedicina. O poeta Patativa do Assaré, isso me chama muita atenção nessas poesias que eu gosto. Ele diz: no leite do hospital, quando internado eu estava, o leite... não, esse outro, que diz assim, é bem bonita essa, bem assim... eu lembro já, deixa daqui a pouco essa poesia. Fica à vontade. É sobre os cuidados paliativos. Né? Os cuidados paliativos é quando o paciente, como você falou inicialmente, se esgotam todos os esforços, toda a tecnologia nem tanto, mas se esgotam as medidas terapêuticas e ao paciente será ofertado algo
que possa aliviar, né? Que possa fazer com que ele tenha uma vida uma sobrevida saudável, né? E não com sofrimento. O que o Home Care tem oferecido em termos de cuidados paliativos para o paciente? A gente é algo empolgante. O cuidado paliativo, no seu conceito, que é tratar sempre, aliviar a dor sempre, respeitar o paciente e dar conforto até o fim de sua vida, não é negar nenhum tipo de tratamento, muito pelo contrário, é dar conforto até o fim de sua vida. Ele casa perfeitamente com a epidemiologia dos pacientes que nós temos. De uma forma geral, o cuidado paliativo ele divide os pacientes em 3 grandes grupos: doenças neurodegenerativas, oncológicos, que causam mais sofrimento e doenças crônicas, né? E as insuficiências. Essas insuficiências orgânicas, insuficiência hepática, do fígado, né? Insuficiência renal, são pacientes que têm doenças já estabelecidas, insuficiência respiratória, estabelecidas, tratadas habilmente e ferozmente para trás, e que chega num ponto que o hospital não oferece nada e as medicações também não. Então, sempre existe algo mais para fazer. O cuidado paliativo, ele se esmera em criar soluções e tratar adequadamente os pacientes naquelas fases. Daí existem tabelas, daí existem classificações mundiais, acadêmicas, todas elas bem embasadas, onde as equipes multidisciplinares trabalham de acordo com aquela funcionalidade que o paciente apresenta, com os seus graus de proporcionalidade. O paciente neurológico de uma forma, neurodegenerativo de uma forma, o paciente oncológico de outra e as insuficiências orgânicas de outra. Quando a gente imagina esse cenário e coloca dentro de uma estrutura de home care, de uma forma geral, mas eu vou falar da nossa epidemiologia, nós temos seguramente 85% dos pacientes idosos e com doenças neurodegenerativas, né? Dentro desses com doenças neurodegenerativas, a gente aplica uma tabela, que a gente chama de uma escala de performance paliativa. A gente vê que eles têm um PPS ali, que a gente chama PPS, abaixo de 50%, já tem perda de funcionalidade, já necessita de outros para poder viver. A atividade básica de vida dele, diária, já está comprometida. Então, é um envolvimento social, afetivo, familiar, é bem maior, espiritual também, né? Por que não? Porque a pessoa já está muito próximo da morte. Esse espiritual, assim, é importantíssimo. A poesia é do Patativa do Assaré, que diz assim: morte, você é valente, o seu poder é profundo, quando eu cheguei nesse mundo você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte, me mate sem dor. Essa linha, diz que no Brasil ainda se sofre muito, né, ao morrer, né? Existem dos cuidados paliativos as analgesias, né, os sedativos que podem acalmar, além, como você pode em seguida falar sobre esse apoio religioso. Existe sim. O único problema que a gente tem no Brasil é que a gente não tem núcleos de cuidados paliativos suficientes para a população. Esse é o problema, mas os que existem, eles são fantásticos, são escolas, são lugares acadêmicos que divulgam bem. Daí se divide os pacientes que têm um sofrimento mais agudo e os sofrimentos mais longos, ou seja, um paciente oncológico, ele tem um sofrimento maior, mais agudo e mais rápido, com dores às vezes. Então existe toda uma técnica. A analgesia ela é extremamente estudada, cada vez melhor, cada vez opioides com melhor controle, com melhor forma de fazer. E o propósito do cuidado paliativo é que a pessoa não sinta dor. A dor, ele vai morrer? Vai, sim, mas vai morrer com dignidade. De preferência em sua casa, de preferência ao lado de sua família preparada para aquela época da morte, né? O luto, ele é muito, muito importante. O pré-luto, o luto, o pós-luto. E daí vem a parte que você falou da religiosidade. Religiosidade, espiritualidade. Espiritualidade. Toda essa equipe multi, quando chega nessa fase, ela estuda esse processo. Cada qual no seu canto, todos têm sua fé, sua forma de expressar isso. Ou não ter fé também, enfim. Mas termina todo mundo tendo, né? E é interessante porque esse momento é o momento que as pessoas
com muita propriedade, pedem perdão, né? Aceitam o perdão e muitos deles aceitam a morte. Alguns percebem, outros não percebem, mais, né? Mas tem a família, né? Você tem a família, você tem filhos, pais, avós, enfim. Você tem todo um círculo familiar e você estrutura a família junto para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Não. Com realidade, com esperança também. Essa quantificação da fé, né? Existe pouca fé, uma fé média, uma fé de um centurião. Eu sei que não sou digno que entreis em minha morada a dizer uma palavra, serei salvo. Ela tem influência na resposta do paciente? Eu não vou lhe dizer na prática, na minha prática, eu posso falar de aulas que eu já assisti, foram várias sobre cuidado paliativo, né, em cursos. Eles falam muito que a aceitação, ela tem a ver com fé, com entendimento, o seu entendimento. Eu acho que isso é um passo de evolução, né, no espírito da pessoa. Mas quantificar eu não consigo lhe dizer. Perceber isso, sim, a gente percebe que as pessoas que têm, vamos dizer assim, religiosidade maior aceitam melhor. A família também. Não é só do paciente. E essa resposta é melhor para o paciente? É melhor para o paciente. Isso com certeza. Você não consegue perceber, na sua experiência agora, se aquele paciente que não tem ninguém orando por ele e aquele paciente que tem alguém orando por ele, se existem respostas. Você tem quanto tempo de formado? 32. 32 anos. Deu para perceber isso, não? E já foi feito algumas pesquisas, já foram lidas algumas pesquisas nesse sentido? Perceber a gente percebe, eu não posso quantificar. Então eu vou trazer o que eu já ouvi de professores dos cursos que eu participei, em que eles falam claramente isso, de que existe uma relação direta com pessoas que têm essa afinidade, com pessoas que têm uma corrente familiar ou de amigos, ou de pessoas que oram por ele e ele mesmo se sente protegido por essa rede familiar. Essa proporção é direta. E é bonito, eu vi de um colega meu, já faleceu, mas numa palestra que nós participávamos de uma mesa redonda sobre o paciente terminal, sobre terminalidade da vida, e ele falava se tivesse no seu instante terminal, no seu momento derradeiro, se ele tivesse um segundo de lucidez, ele queria abrir os olhos e encontrar o olhar de alguém que ele ama e as mãos também, mas que lhe acaricie, ao invés de ser um torturador que quisesse antecipar a sua morte. Né? Existem pedidos para antecipar a morte? Chegou a ter esse desafio? Já chegou a ter. Via de regra, quando a gente tem um pedido desse, esse é um pedido esse pedido se traduz para a gente como sofrimento extremo, e aí vem uma teoria que a gente fala assim, que se o sofrimento está extremo, ele está fechando aquela janela, mas a gente tem que abrir algumas outras portas para ele. Então a gente tem que pensar diferente e criar motivações familiares para o próprio paciente, rever nosso plano terapêutico que tem algo errado. Não é para ele sofrer tanto assim. Embora o sofrimento seja individual e um sofrimento interior, psicológico, que às vezes é psicossocial, existe uma teoria que é o da dor total, quando a pessoa sofre tanto que ele sente dores insuportáveis e eles correlacionam com um iceberg. Aquilo que você vê só a ponta. Para baixo tem uma estrutura imensa de fatores que você pode mexer e pode ajudar para que lá em cima não sinta tanta dor. Então a gente sempre revê os nossos processos em decorrência disso. Geralmente assim, eu gosto de comparar assim, nas aulas com esse estado que o paciente fica diante do desconhecido, com medo do desconhecido ou da desconhecida, né, no caso a morte, é como na passagem da primeira paixão. Né? Você se apaixona por alguém, né, no primeiro amor, e diz, sem você eu não vivo. Eu por você mato e morro. Então, esse desconhecido, não adianta a pessoa acabou o namoro, já casou, já teve tantos filhos com outra pessoa, etc. E tal. Mas é esse medo que assusta. Eu acho que é importante aí nesse canto, tanto nesse momento, tanto a geriatria quanto a gerontologia, abrir novas janelas para que ele possa, assim, sentir assim, a vontade de viver e mostrar que a vida é bela, não?
Esse tema, o que você toca é perfeito, porque quem de nós, na nossa cultura, fala sobre a morte, né? Verdade. Né? A não ser quando a gente fala muito sobre a morte, ou a gente aceita a morte, é em missa de sétimo dia. Você vê o padre faz uma pregação perfeita do que é a morte. As pessoas ali aceitam porque o paciente já morreu, a pessoa já foi. Mas a gente não fala sobre a morte. A geriatria e a gerontologia, eles têm um trabalho que chama Cartas na Mesa e outros trabalhos que tem, onde eles estimulam que as pessoas consigam antecipar suas vontades, que tenham diretivas antecipadas. Ou seja, se eu sou dono de mim, eu tenho autonomia, mas eu tenho uma doença neurológica incapacitante, eu começo a trabalhar com aquele paciente para perguntar, quando a gente estiver mais próximo à sua morte, porque vai chegar, é óbvio, você quer ser entubado? Você quer ir para uma UTI? Você quer ficar em casa? Qual é a sua definição? O que é que você pensa disso? Obviamente que a gente não chega assim e fala para uma pessoa isso. Existem técnicas, né, que você permeia e que você usa para que as pessoas falem, mas falar sobre morte é importante. Né? Verdade. Se a gente tivesse essa cultura, talvez a gente não sofresse tanto lá na frente da morte. Eu estou até pensando, eu como médico legista, o professor Anderson Menezes, e mais um acadêmico, e fica o convite aqui para você, para nós oferecermos um curso de tanatologia. Ótimo. Onde não existe o pré-natal, as mulheres passam fazendo, porque a gente não faz um curso preparando a pessoa. E na medida que você faz esse curso, você começa a dar sentido mais à vida, né? Mostrar como a beleza, aproveitar cada momento, cada instante. E falando sobre diretrizes antecipadas de direito, o professor Rui Nunes, numa das aulas que era na Universidade do Porto, ele falava que tinha um serviço lá de gerontologia e pacientes idosos, era um hospital, obviamente, um paciente que assediou e era bem afortunado, ele pediu o direito de, numa tarde, ir para um ponto na beira da praia e tomar um vinho. E a turma concordou. Ele foi, apreciou o vinho, voltou alegre, feliz. E naquela noite morreu. Foi feito o estudo para saber se foi o efeito do vinho, quando na verdade não, né? Teve uma outra causa, mas acredito que morreu num instante feliz, né? E aí ele realizou um sonho, né? Realizou um sonho, uma vontade. Os cuidados paliativos, eles trabalham bastante com a realização do sonho de pacientes. Quando a gente, com essa classificação que nós temos, que a gente usa bastante, a gente sabe sobre finitude, sobre processos de morte e processo ativo de morte. De quanto que você pode criar uma expectativa para que a pessoa viva bem enquanto vive, ou tenha sonhos que superem suas dores. O que ele fez foi isso, sonhou, gostou, provou, depois morreu, como uma consequência natural. A gente tenta fazer isso também, criar sonhos e alimentar sonhos e realizar sonhos nos pacientes. E ainda essa parte religiosa que é o desapego, né? Eu tenho que acreditar na alma, não só o corpo, mas a presença de pastores, de padres, de religiosos é constante. Ele tem alguns que fazem parte, existem alguns que fazem parte também da equipe de gerontologia. Da equipe de gerontologia é menos comum. Agora, da equipe de cuidado paliativo é item obrigatório, que é o capelão, que chama, né? Nos hospitais eles têm um capelão, via de regra, é uma pessoa que transita fácil entre todas as religiões, que sabem bem das religiões e tem um respeito absoluto por uma fase que o paciente esteja passando em que ele necessita de acolhimento ou não relacionado a isso. Mas o cuidado paliativo é muito forte a presença de um capelão. Essa relação do médico com a família, com o paciente e com a família, remonta a tempos antigos, como você falou, né? Tem aquele médico de família que se dirigia, etc. Hoje ela está bem acentuada, mas com um plus que é a tecnologia, né? Você acredita que a perspectiva do home care é um crescendo à medida que a população também está envelhecendo, né? A sobrevida tem aumentado. Então, você acredita que teremos hospitais já com essa extensão domiciliar? Acredito que isso é uma novidade,
né? E tudo que é novo é fascinante, né, quando você traz algum conforto para alguém. Mas acredito que isso possa existir. Eu só queria fazer um adendo no que você falou antes. Os cuidados paliativos, ele tem na formação do cuidado paliativo, existe uma parte muito importante, grande, que é sobre habilidade e comunicação, onde todos têm que aprender habilidade e comunicação. São aulas com especialistas em comunicação. A gente não tem isso na gerontologia, na geriatria, mas no cuidado paliativo, quando é casado com isso, absolutamente importante. Mesmo que a gente viva tempos em que a gente vai se comunicar por telefone ou por mensagem, habilidade de comunicação é essencial. E aí envolve a comunicação de más notícias. Perfeito, que é um tópico da habilidade em comunicação. Respeito, educação, habilidade. E às vezes a gente tem limitações, por exemplo, você chega num cemitério, né, um sepultamento daquela pessoa, aí você fala para a esposa, e aí, tudo bem? Bom, não é uma pergunta que você não... Né? Se não quiser falar nada, aperte a mão, abrace, afague, perfeito, já é o suficiente. Não. Deixa que a linguagem do abraço possa falar mais alto. Né? Perfeito, observar a linguagem, que é isso que eles fazem, comunicação verbal, comunicação não verbal. Então, a gente tem uma comunicação não verbal muito superior à comunicação verbal. Então, a pessoa que sabe usar as duas coisas, num momento difícil em que o paciente está passando por dificuldades, principalmente cuidado paliativo, principalmente em ambiente domiciliar, em que ele não quer falar ou fala menos, ele está expressando alguma coisa, ele está, de forma não verbal, falando algo. A gente se especializa em entender isso. Eu chamo a atenção com relação a isso, que muitas vezes o profissional assim, terceiriza essa informação para outros, quando na verdade é responsabilidade dele dar essa notícia. Às vezes eu já vi casos de 3 horas da manhã, um técnico de enfermagem liga para a família, o senhor é a esposa de fulano, ela acabou de falecer. De 3 horas da manhã acorda uma pessoa para... existe até uma forma cômica, eu peço assim, vem até a todos os telespectadores, né, daquele capitão que botou a turma em forma e diz militares que têm mães vivas de um passo à frente. E todos eles, você não. Quer dizer, foi uma forma de dar dura de dizer a realidade. Uma notícia assim, trágica, né? Mas essa habilidade, o que é que nesses profissionais, né, qual que mais se habilita para lidar com o psicólogo, o assistente social, para dar essas, pelo menos treinar a equipe, né? O psicólogo ele é, vamos dizer assim, trilhado para isso, né? Os psicólogos eles têm muita habilidade se ele não tiver habilidade, ele também não está na profissão certa, né? Verdade. Mas eles têm muita habilidade para comunicação, eles estudam, e essa comunicação de notícias difíceis e estudo do luto, isso é uma obrigação que a gente tem em home care. Então, o psicólogo que trabalha conosco, existem vários psicólogos, eles todos têm essa habilidade. E a gente faz curso disso, promove curso, não aqui em Maceió, a gente promove que as pessoas participem de cursos sobre isso. Obviamente que todos têm que ter essa habilidade de perceber que tem algo diferente na casa, né? E passar para a gente poder sanar aquilo. Como eu falei, a gente começa a estudar os passos da evolução da doença e os passos que estão próximos à morte. Então, nós estamos sentindo que está mais próximo. Eu tenho que conversar com a família. É previsível? É previsível. Vai acontecer? Vai. Mas acontece de uma forma digna, forma esperada, justa, como deve acontecer. E no momento que acontece, a presença do médico, isso é absolutamente importante. O médico assistente, ele se desloca, ou se ele não puder, algum outro médico, ele tem que estar ao lado da família, oferece os préstimos. Então, existe um pré-luto, o luto e um pós-luto. A gente tem que acompanhar a família. Doutor Oswaldo, como médico, vou fazer essa pergunta, principalmente com relação ao sigilo, né? Ou direito à informação que o paciente tem. Como é visto? Até que ponto eu devo contar? Até que ponto negar? Existem determinadas culturas que você tem a obrigação de contar, outras não. Como tem sido isso na sua avaliação hoje? Isso a gente vê especificamente muito mais em cuidado paliativo e em pacientes. Tem famílias que não estão estruturadas para a doença e que tem um paciente que tem uma doença oncológica e na prática é assim. O paciente tem um câncer, vamos dizer, de mama, grave, fora de possibilidade terapêutica no hospital, mas que a gente vai dar muita possibilidade para casa, conforto.
e a família diz assim, não diga nada para ela que ela não sabe. É um dos maiores treinos que tem no item da comunicação difícil e da comunicação, via de regra, a gente tem que falar para o paciente, porque ele tem que saber o que ele está sendo tratado. Então, a gente tem uma conversa longa com a família, a gente tem que preparar a família para que eles se preparem para isso, né? Salvo algo que o paciente tenha dito lá atrás, que não queria saber o seu diagnóstico e que o médico especialista que cuidou dele lá atrás tenha respeitado isso e tenha passado para a gente, fica difícil você tratar um paciente que ele não sabe o que tem. Existe esse lado que eu estou falando, existe outro lado que contrapõe o que eu falo, né? Você vai para a literatura, está cheio de artigos dizendo uma coisa e outra. Mas, via de regra, os pacientes têm o direito de saber o que tem e de compartilhar o seu tratamento. Senão, ele não terá autonomia para decidir sobre a sua morte. A mentira piedosa, diz o Sr. Genival lá no Paraíba, que só os poetas e os médicos podem mentir, né? Por necessidade, ou seja, o poeta tem que mentir de todo instante, né? E o médico por circunstâncias. A mentira piedosa cabe bem algumas vezes, não? Cabe bem. Eu não vou dizer que não, mas cabe bem. Quando você percebe que existe todo um clima... Porque o paciente não está preparado para isso. Não está preparado para aquilo. Existe esse momento também. E às vezes cabe, e às vezes a circunstância faz com que isso exista. Mas não é sempre. Na sua experiência também, hoje, se fosse deixar aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, falaria assim, em que pontos hoje, primeiro, da instituição para aquele paciente, da prescrição daquele paciente, do home care. Os fatores de locomoção da família para o hospital, riscos hospitalares, infecções, o bem-estar psicológico da família. Que mensagem você diria que no momento que fosse prescrito isso? E também chamar a atenção com relação a esse mundo corrido, né? As pessoas têm que parar para cuidar daquela pessoa, né? Seria melhor o internamento hospitalar ou domiciliar, né? Até que ponto entra esse dúbio, essa dúbia conduta que você tomar hoje? Recomendaria mais um home care, ou seja, o cuidado domiciliar, ou o tratamento hospitalar? Daí a gente vou dividir em dois para ficar mais fácil essa conversa. Existem pacientes, por exemplo, pacientes em ventilação mecânica, um paciente que tenha ELA, como eu citei, um paciente pós um AVC grave, ou pacientes que tenham alguma doença em que ele necessite de um aparelho para viver. Esses pacientes, a gente não tem muita opção que não a internação domiciliar prolongada. Via de regra, as assistências domiciliares elas não são para a vida toda. Existe esse estigma de que entrou não sai mais. Não é isso. Não. Existe um plano terapêutico, existe uma melhora e existe uma adequação. Ele pode até entrar em 24 horas, passa para 12, passa para 6 e fica sendo acompanhado pela equipe, mas sem o técnico de enfermagem. Mas existe uma nova modalidade, agora que talvez isso responda a sua pergunta, que são pacientes crônicos, por exemplo, vou citar exemplo que é fácil, um paciente idoso que ele tem uma alteração de uma bexiga neurogênica, ou seja, ele tem infecções de repetição na urinária, que ele já tratou tantas vezes que ele vai ficando resistente ao tratamento, então precisa de medicações venosas. E, naturalmente, um urologista ou o neurologista dele encaminharia para o hospital para fazer aquele ciclo de 7 ou 10 dias de antibiótico venoso, especificamente para aquilo. Ele é um paciente crônico com debilidade, mas ele convive com a sua família e tem sob os cuidados. Então, esse não precisa mais ir para o hospital, nessa fase que nós estamos vivendo da pandemia. E foi esse um dos crescentes que a gente percebeu ultimamente em assistência domiciliar. Você evita essa internação do paciente porque ele, nesse momento, tem mais riscos do que benefícios. Você consegue fazer a contento, com qualidade, esse antibiótico, ou uma pulsoterapia em uma jovem ou um idoso. Há exemplo de pacientes também com doenças neurológicas que você, ao invés de internar, você consegue fazer sob medida, mais rápido, sendo cirúrgico, né, incisivo naquilo e saindo com a equipe. Nesse home care,
obviamente, não existe nas relações humanas, por isso que diz o direito, né? Tem até aquele livro do Robinson Crusoe, do náufrago, que chega. Enquanto ele estava sozinho lá, não precisava de regras para a conduta, né? Depois que chega o índio sexta-feira, começa a dizer, isso aqui é meu, isso aqui é seu, etc. Dentro dessa atividade, existem muitas questões jurídicas? Que eu saiba, não. Questões jurídicas maiores. Existem entendimentos prévios de falar qual é a função de cada um, ou seja, a função do técnico é essa, de cada profissional é essa. A gente pode ter, como toda relação de pessoas, alguns conflitos. Sim. Então, faz parte do manejo da conversa, da comunicação humano, né? do ser humano, conversarmos sobre os conflitos, mas com consequências jurídicas, não muito. Quando a gente tem consequências jurídicas, é antes do processo, né? Ou seja, é alguém que recebeu algum pleito de um médico assistente de que o paciente, o pai dele ou aquela pessoa tem indicação de home care ou tem indicação de assistência, e o convênio negou, alguém negou, e aí ele entra na justiça e tem todo um caminho que a gente chama de judicialização da medicina, né? É um dos termos lá. Isso é mais comum nessa fase. Na fase pós, que é quando a gente entra na casa, bem menos frequente. A questão de intimidade, né? E às vezes existe o pudor, né? Tem outras pessoas ali, algumas questões já foram pertinentes nesse sentido? Pode ter ocorrido no passado, mas manejadas a contento, a gente tem não mais do que o hospital faz, né? Faz a mesma coisa. Então, os momentos de intimidade do paciente são respeitados e não costuma ter problema com esse tipo. Mas, que eu me lembre, não. Existe também, com relação à família, aquele pessoal às vezes diz assim, não, vai gastar muito, vai ser mais alimentação, lanches, essas coisas. Como se minimizar essa situação? Porque, na verdade, os familiares que, na hora de discutir isso, tem que botar esses pontos, né? Até que ponto pode aumentar essa despesa domiciliar fora do convênio e assim por diante. E de fato aumenta, e isso tudo é avisado na reunião prévia, né? A gente avisa tudo. Por exemplo, um paciente que sai com uma complexidade muito alta, com aspirações, a necessidade de ar-condicionado para conforto do paciente, aparelhos, ventilação, ele aumenta a conta de energia. Imediatamente esses pacientes recebem, já no primeiro contato, um documento em que ele se dirige à empresa e eles têm essa garantia de que não haverá falta de energia no local que comprometa o tratamento do paciente e também que eles vão adequar a conta, eles costumam ajudar bastante. Do ponto de vista de logística, para os técnicos de enfermagem especificamente, se ele for 24 horas, não existe obrigatoriedade da família em dar alimento. Né? A grande maioria dá porque parece que é um prazer da família agradar quem está ali agradando. Cuidar né? de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Então, a gente também costuma ter grandes problemas, mas isso é tudo definido previamente. Né? Que dá um pouco mais de trabalho, porque gera alguma coisa para lavar de roupa, uns cuidados, limpeza, enfim. Mas as famílias não costumam reclamar disso porque cuidam de quem cuida e demonstram, é uma forma de demonstrar amor pelo paciente, né? A gente percebe muito isso. As famílias abraçam muito. Vamos voltar sobre as diretrizes de vontade, né? A diretriz antecipada de vontade sobre o testamento vital que o parlamento português há uns 3 anos aprovou isso. Você acredita que o Brasil, né? A gente está vendo a política hoje só dirigida para questões extra, não está legislando, obviamente, para o bem-estar do país, né? Mas poderíamos dizer que vai chegar um tempo aqui no nosso Brasil de ser aprovado, nosso Congresso, nosso Senado aprovar o testamento vital, onde você vai declarar, né, que necessita ser entubado, que não entube, etc. Me fale mais sobre a sua experiência e sobre a sua expectativa com relação ao testamento vital. Eu acho que sim, eu acho que vai chegar. Hoje, todas as pessoas que fazem cuidado paliativo, geriatria, ou qualquer atividade afim, que tenha oncologia, né, que tenha respeito pelo paciente, por esses processos, eles percebem bem que é uma necessidade. Bioética trabalha muito com isso, né, cada vez mais congressos específicos, áreas de atuação.
interligadas, medicina e direito, né? Conversam bastante sobre isso. E eu acho que vai chegar um dia desse estado da arte. Esse estado da arte, disso estar aprovado, não sei se vai ser nosso tempo, mas vai acontecer. Mas hoje existe o respeito pelo que o paciente demonstra. Então, posso falar um caso específico, um paciente foi nosso, que tinha esclerose lateral amiotrófica, mais uma vez a esclerose, e que ele decidiu que não queria ser entubado. Ele decidiu que preferia morrer a ser entubado. Nós sabemos que uma parte do tratamento dele, quando a doença agrava, ela evolui ao ponto de que a musculatura pulmonar não aguenta mais e ele precisa ser entubado para viver. Mas ele decidiu. E ele não precisa necessariamente escrever, ele chamou a família, a gente fez reunião, a gente escreveu por ele, todo mundo, ele expressou a vontade dele, livre de qualquer impedimento para todos da família e para a equipe médica. Já é um início de diretiva, né? bem marcado, está em prontuário, está tudo feito. O que é que nós fazemos? É obrigação do médico dizer todas as fases da doença e de que tipo de sofrimento ele vai ter por conta da decisão dele. Então, o que é a obrigação do médico? Mostrar tudo que o paciente vai passar, porque para que ele possa decidir sem interferência de só ser assim, eu acho que eu quero isso. Não acha. Você tem que achar e ter certeza. Certo. Então, nós damos a certeza, dizemos todos os passos que vão existir. Olha, vai existir isso e tal. Quando o paciente decide que quer daquela forma, então ele definiu sobre o testamento vital. E esse paciente faleceu em casa, com um manejo de cuidado paliativo muito forte, com muito pouco sofrimento, ou quase nada, nenhum, com o uso de opioide, sem desconforto respiratório maior, com a família ao lado e da forma que ele queria, sem ser invadido. Você chamaria de eutanásia passiva? Não chamaria de eutanásia, eu diria que ele decidiu com a autonomia dele o que ele queria da vida dele, diante de uma doença que não tem cura. E é exatamente isso, essa expectativa que nós temos, que haja uma legislação para definir com relação a isso. Quando eu falo assim, estado da arte, a gente atinge isso, é porque sai do campo médico do direito e tem que capilarizar para todas as pessoas falarem sobre isso. Não, como são muitos temas, muitas definições, isso vai demorar um pouco. Verdade. Então, a gente agradece ao Dr. Oswaldo Liberal pela sua vinda aqui no nosso programa. Com certeza não se esgotam as informações e as curiosidades que temos a respeito dessa especialidade da geriatria e da gerontologia. Nós, nossos telespectadores, agradecemos por estar aqui e a expectativa de que volte em breve, tá certo? E da mesma forma com que eu me despeço de você, telespectador, telespectadora, que mais uma vez estiveram conosco no programa Medicina em Destaque. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza de estar aqui e estou aberto para quantas vezes seja necessário. Obrigado. Obrigado.